pergunta. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Ainda bem que faz essa pergunta com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral, hoje com o SNS na maca, os médicos nos recursos humanos e... pinga. Pois, o Bruno ficou lá todo contente, não é? Como é que estamos de exportações de pinga, de vinho? De vinho, Carla, estamos bem e estamos mal. As duas coisas ao mesmo tempo, isto de acordo com os dados da Vini Portugal. Ou seja, no primeiro semestre de 2024, Portugal exportou mais vinho em volume, cerca de 8% a mais, só que a faturação não acompanhou este crescimento, ficando por um aumento de 1,25%. E isto não se deve a uma diminuição da qualidade, que os nossos vinhos, todos nós sabemos, são muitos e são muito bons, mas à diminuição do preço por litro, que se deve ao excesso de estoque. É bom que as vendas aumentem porque há muito vinho nas adegas, mas o facto de haver muito vinho nas adegas baixa os preços. A economia é uma ciência curiosa, não é, Paulo? Há quem diga até que não é uma ciência. Não, é uma ciência social. É uma ciência social e muito, muito curiosa. Curioso é também olharmos para os países que mais importam vinhos portugueses. França lidera em volume e em valor. Já os Estados Unidos compram menos vinho português, mas pagam mais por aquele que compram. Para a Espanha, vendemos muitos litros de vinho, mas o valor é mais reduzido. Pode ser da proximidade ou então estamos a mandar para a Espanha aquele vinho bom para cozinhar. Vinho de pacote. Este é daqueles casos em que podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Ok. E Paulo, o que o SNS precisa é de um pacto de regime? Olha, o país todo às vezes parece que precisa de um pacto de regime, não é? Precisa o SNS, precisa a justiça, precisa a segurança social, precisam as políticas demográficas, a carga fiscal, o equilíbrio das contas públicas, enfim, as bases do sistema de ensino e por aí fora, tudo vai precisando de pacto de justiça, não é? Mas desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa de facto apela a um pacto de regime para a saúde, diz que é fundamental para o SNS, e então para quê? Para que possa haver continuidade de regime, de estabilidade e de políticas. Bom, mas essa de facto é a história das nossas políticas nas últimas décadas, não é? Os governos que chegam têm sempre a tentação de mudar muita coisa, mudar quase tudo às vezes, e o governo seguinte seguramente vai voltar a mudar, a reverter, a inventar novas regras. O próprio Presidente reconhece que esta será a pior altura para este pacto, no caso da saúde, e é claro que os entendimentos de base são essenciais, mas das duas uma, ou nunca é boa altura para isso, como se vê, ou então, quando é boa altura, os dois principais partidos nunca o querem fazer. Portanto, não podemos queixar-nos, continuando desta maneira, não podemos queixar-nos depois dos fracos resultados que vamos conseguindo, não é? E Bruno, são só os médicos que fazem greve às horas extraordinárias? A partir de agora, já não estão sozinhos, João Miguel. Os funcionários da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, vão fazer greve às horas extraordinárias até ao final do ano. E porquê? Por causa da falta de recursos humanos. A greve foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, que justifica a decisão com a falta de pessoal muito grande. A estrutura de missão anunciada pelo Governo está a fazer contratações sem transparência, segundo o sindicato, só que o problema da falta de recursos mantém-se, com os trabalhadores a serem pressionados para fazer horas extraordinárias. Com o pré-aviso em vigor, podem recusar-se a fazer essas horas extraordinárias que, conhecidos os problemas que a agência tem enfrentado desde o início, serão horas tudo menos extraordinárias. Pois é. E ao mesmo tempo, será que estamos cada vez mais perto de uma guerra generalizada, Paulo? Olha, Carla, é uma boa questão, sobretudo para os especialistas aqui do nosso gabinete de guerra, Sim. não é? Mas os sinais desse risco são cada vez mais óbvios mesmo para não especialistas, como é o meu caso. Já temos guerras várias, a Ucrânia, o conflito entre Israel e o Hamas, mas a escalada de ambos também aí está, e neste momento o mundo aguarda aquilo que poderá ser a resposta do Irão, prometida a dar a Israel, isto depois dos israelitas terem assassinado o líder do Hamas em Teherão. E também está o mundo
mundo também está suspenso da resposta de Moscou ao ataque ucraniano na região de Kursk. Portanto, guerra já temos com fartura, mas em pouco tempo poderemos ter mais generalizadas e mais extensas até nos seus participantes diretos. De facto, o mundo está cada vez mais perigoso. Isto parece cínico, mas isto tudo nos deixa com saudades daquelas décadas de Guerra Fria, não é? Ainda bem que faz essa pergunta das manhãs 360 todos os dias depois do Jornal das 7. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.